disseram que você tá mal, menina, que tá acontecendo alguma coisa aí que eu não sei o que é. O que tá acontecendo? Ah, missionária, entra, por favor. Tô fraca. Comecei em jejum de 40 dias ontem. Porque a irmãzinha sua disse que para eu conseguir o meu objetivo, eu tenho que ter fé e fazer um jejum de 40 dias. Menino, se você vai fazer um jejum de 40 dias, você começou ontem? Você começou ontem, você tá fraco desse jeito, como é que tu vai pra quê? Menina, presta atenção, menina. Essa missionária, ela aprendeu com quem, menina? Essa missionária, ela tá muito equivocada, entendeu? Com a palavra. Eu vou falar com você sobre o que é o jejum, menino. O que é o jejum? Tá lá no Isaías 58, entendeu? Verdadeiro jejum. Que Isaías 58 foi uma profecia, entendeu? 700 anos antes de Jesus. Porque Jesus falava, entendeu? Assim, através dos profetas, entendeu? Tá lá em Hebreus 1:1, entendeu? Deus que falava através do profeta. Aí lá no Isaías 58, o profeta falou através do profeta Isaías, que é o verdadeiro jejum. Essa missionária, entendeu? Depois eu vou contar com ela, eu vou conversar com ela, hein, menino? Presta atenção. Ah, eu não aguento mais falar. Me ajuda. Entra. Menina de Deus, a missionária, ela deve ter se baseado em Mateus 4, né? Para estar assim, falando com você para esse tipo de jejum, né? 40 dias. É um despropósito, mas vamos esmiuçar. Menina, Mateus 4 traz pra gente o seguinte, diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito, vai vendo, hein? Não foi por nenhuma missionária, foi pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, ou seja, pela carne. Por quê? Porque ele era um ser que era o quê? Tinha duas origens. A origem carnal e a origem o quê? Espiritual. Então vai entendendo. A gente tem que entender texto e contexto, né, da história para a gente não pecar, né? Assim, no transmitir a hermenêutica, a forma de interpretar. Então, no versículo 2, e depois de jejuar 40 dias, deve ser aí que ela se baseou em mandar você jejuar 40 dias. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, né? Porque ali as duas origens, né? Foi no deserto para ser, né? Para ser o quê? Para ser tentado, para ser... ver as duas origens, assim como nós somos, né, temos a semelhança dele, lembra que falou lá em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Então aquele ser, né, aquele resiliente que estava ali em Jesus de Nazaré, né, que era 100% homem, então foi levado, né, ali para tentar, né, balancear, estar na balança, né, para ver qual pesava, né? Qual ia, um iria para baixo e o outro, ó, assim, a balança é assim, né? Um vai para baixo e o outro vai para cima. Então ali a tentação era isso, né? Que as duas, né? Tinha duas origens, humana e a espiritual. Então ali ele foi tentado, né? Para ver. Então, preste atenção. Do 3, então o tentador, né? Tentador, o que é o tentador? A mente carnal, né? Aquele que comanda a mente. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, porque a palavra, a Bíblia, ela é uma metáfora, né? Tem linguagem de figura, tem simbolismo, é parábola, então tem muita coisa que você tem que entender para poder extrair, né? A exegese, tirar para fora, né? Tirar de dentro da Bíblia para fora, para a mente. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então veja bem, quando você às vezes está
né, querendo uma coisa ou outra assim, não tem voz, né? Um fala uma coisa, outra fala outra, né? Eu acredito que até quando, tipo assim, um exemplo, essas pessoas, de repente, que está querendo se suicidar, né? Então, um fala, se mata, e o outro, não, né? Você é filha de Deus, não se mata, você, né? Você é amada, e o outro, não, você não é amada, não, então a gente ouve, né? Então, a gente ouve, né, o nosso lado espiritual e a gente ouve o nosso lado que é carnal. É isso que estava acontecendo ali com o Jesus de Nazaré. Então, 4. Jesus, porém, respondeu, né? Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, né? Quer dizer, do Pai, do Criador. Então, a carne, né? O levou à cidade santa, né, que é Jerusalém, colocou sobre o que? Pináculo do templo, já bem, né, do templo, ele disse, se és filho de Deus, atira-te de abaixo, porque está escrito, ele falou isso, mas ele falou no templo, ele não estava em nenhum penhasco, ele estava no templo, né, presta atenção. Então a carne o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te aguardem, né? Então ele te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares, né, em alguma pedra. Então, aqui quando está falando no versículo 6, se és filho de Deus, né, atire-te abaixo, porque está escrito que aos teus anjos ordenará a teu respeito. Estamos falando, preste atenção, hein, dos filhos de Deus que foram criados, que você vai encontrar lá em Gênesis 1, Gênesis 4, né? Não, Gênesis 2, versículo 1, lá está escrito sobre o exército de Deus que foi criado, né? Que primeiro, não é o ser humano, estou falando do exército. Aí nos leva a Hebreus 1, versículo 14, que está falando ali, sobre todos os anjos que foram criados para serviço, né? Está falando daquele exército de lá de Gênesis, capítulo 2, é o exército que foi criado para a salvação. Então Jesus, ele não estava ali, ele foi um anjo que foi o que? Gerado, né? Ele foi gerado como filho, então estava ali para serviço, para servir, então ele estava sendo argumentado pelas duas origens, né? Ele estava no templo, ele não estava em nenhum penhasco, né? Ele estava ali no templo. Então, 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Não tentarás, né, a tua essência, né, o Criador, o soberano, né? Não tentará aquele que lhe gerou como filho, não é verdade? 8, levou ainda a carne a um monte muito alto, agora sim, né? Lembra? Presta atenção. Então, olha, primeiro ele foi no templo, agora sim levou ele a um monte alto, porque a carne é assim, né? Aí aqui não consegue, aí você não dá bola, aí ele faz mais alguma coisa, para que você vá se desestruturando, até ele conseguir, né, o que eles querem, não é verdade? Eles que eu falo essa origem carnal, né? Que ela é tanto visível quanto invisível, né? Então, 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos, né? Reino quer dizer poder, né? Todos os reinos do mundo e as glórias deles. E lhe disse, tudo isto lhe darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás. Agora você vai entender, né? Retira-te, Satanás, né? Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, quando ele falou,
retira-te, Satanás. Ele estava falando com a origem carnal dele. Lembra que quando ele estava ali andando com Pedro, né, que ele estava argumentando com Pedro, que o Pedro falou, não, eu vou te ajudar a fazer isso assim, não vai, não faz isso. Então ele disse para Pedro o quê? Né? Ele não tinha edificado a igreja a Pedro, mas como ele chamou a Pedro quando Pedro estava o quê? Se opondo ao propósito dele. Né? Lembra-se lá, Hebreus 1, versículo 14. Né? Esses anjos foram criados, anjo quer dizer mensageiro, né? Que é aquele exército que está lá em Gênesis 2, 1. Então, eles foram criados o quê? Para serviço, para a organização, para o propósito, né? Na terra. Tanto é que depois, né, em Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança deles, né? Então, preste atenção, Satanás quer dizer opositor, porque ali a origem carnal dele estava sendo o quê? Opositor, estava se opondo à origem dele espiritual, né? A que veio para servir, né? A que veio trazer, né? Trazer o quê? A promessa, qual promessa? A promessa de vida eterna, não é verdade? A carne não é eterna, mas o Espírito sim. Então ele veio vivificar, não é verdade? Porque a carne, a origem humana, né, estava morta espiritualmente porque morreu em Adão, lá no primeiro Adão. Mas ali naquele segundo Adão, ele veio o quê? Para o quê? Fluir, né? Para fluir a origem espiritual, porque a origem espiritual que foi gerada como filho para trazer a vida eterna, né? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Deu o seu filho, né? E o filho de Deus, ele não tem origem carnal, não é homem, mas é a origem que é celestial. Então deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. A promessa foi essa. E a carne que estava morta disse na cruz, está consumado, tragado foi a morte pela vitória, entende? Então, comigo, com você também acontece isso, né? Dessa guerra, né? Desta guerra da origem carnal com a origem espiritual, né? A origem carnal fica falando, que a irmãzinha está falando, o que ela pensa que é, entendeu? Presta atenção, entendeu? Eu que sou a bambambam, eu que faço, eu que aconteço, entendeu? A parte carnal fala, não, é só aqui que tem, é só aqui que tem isso, aqui que você aprende, é só aqui que você faz. A parte espiritual fala, sem mim nada podeis, João 15, 5. Né? O Espírito diz, sem mim nada podeis fazer, não importa onde você esteja, não importa o que você queira fazer, não importa o seu dom, né? Não importa o seu dom, porque o seu dom não é título que você se intitulou, é dom dado por Deus, né? Efésios 4:11. Foi dados dons variados para serviço, para servir. Não é para se intitular, para ser isso, ser aquilo, não. Nós estamos aquilo para serviço. Então, vai entendendo, né? Nessa primeira resposta aqui, que nós vamos chegar, né, a Isaías 58, porque lá vem, né, foi os 700 anos ali, uma profecia, né, deste tempo, que o Messias viria, e ali já estava profetizando o que seria o verdadeiro jejum, né? Para que eu e você entenda, porque a palavra é para aquele povo, né? Jesus, nós sabemos que veio para Israel, né? Israel, judeus, hebreus, é a mesma coisa. Mas para nós hoje, nós extraímos o quê? A visão, né? Somos iluminados, né? Porque Paulo teve ali a revelação, foi levado ao terceiro céu, lhe foi revelado,
Ele trouxe a revelação, né? Porque Jesus foi uma revelação que aí revelou a Paulo para ele trazer, né? Para aquele povo que precisava do culto racional, da transformação, sair daquele entendimento, né? Para o carnal, para o entendimento espiritual. Aquele povo. E para nós hoje que nascemos já no reino, no poder espiritual, nós temos que entender, né, e despertar, né? A palavra diz, desperta tu que dormes. Então nós temos que despertar para entendermos que nós já estamos no reino, no poder de Deus, no poder espiritual. Nós não fazemos parte do governo, né, humano. Nós não andamos de para lá, para cá, né, desorientado, só tomando leite, como está lá em Hebreus 5:12, a partir do versículo 11, porque nós já somos alimentados, né, pela palavra. Qual palavra? A palavra da verdade, né, do qual Jesus disse para aquela geração, para aquele povo, né, mas que nos alcança. João 17:17, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade, né? Falou para eles, aqueles que era da origem espiritual, filhinhos, vocês estão no mundo, né? Então ele disse para aqueles, né, que estavam com eles, né, que são aqueles de Hebreus 1:14, que todos, né, era para serviço daqueles que iriam herdar a salvação, né? Então, filhinhos, estais no mundo, mas vocês não são deste mundo, como eu também não sou. Quem que não é do mundo assim, né, como ele também não era, né? Aqueles que estão em Gênesis, aquele exército de Gênesis 2 ali, né? Aqueles que estão lá em Hebreus 1:14, que foram todos criados, né? Todos os anjos. Mas só um deles foi criado, né? Porque foi gerado como filho. Está lá em Hebreus 1, versículos 5 e 6, que está escrito ali: novamente ele foi o que é introduzido na terra, mas só que agora, né, como primogênito, entende? Então vai entendendo. Então não esqueça, Mateus 4, versículo 10, que diz, que chama Satanás, né? Satanás, a mesma coisa que foi falado a Pedro, reta de mim, Satanás. Então, Satanás, o que significa? Satanás é um sistema opositor que toma o quê? As honras de culto. É muito importante que vocês guardem isso na cabeça, tá bom? Impede de o homem ter um culto racional, de transformação. Fica aquele culto de mesmice, né? Porque aí fica sendo o quê? Sendo servo o tempo todo, não consegue avançar, né? Então, é assim que eles amedrontam, né? Então, vamos rapidinho em 2 Tessalonicenses 2, versículos de 1 ao 6, que vocês vão entender. Então, Satanás é um sistema opositor, que toma honras de culto. 2 Tessalonicenses 2, do versículo 1 ao 6, vocês vão ver isso que diz assim, ó. Então, no dia diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então, ali, eles não acreditavam o quê? Né? Os judeus não acreditavam que aquele que veio era o Messias esperado. Era o Filho de Deus, então eles ainda estavam aguardando vir, né? Então aqui diz, ó, vi a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, gente. Aqui não está falando que eles estavam esperando uma segunda vinda. Não, eles estavam esperando a vinda, entendeu? A vinda, porque se vocês for lá no livro de Malaquias, né, que foi o último profeta, 400 anos antes de vir o Messias, o Jesus de Nazaré, ali tá no capítulo, acho que 2, ali vocês vão ler sobre o que? A vinda do Senhor. Então, passou 400 anos, o Messias, o Senhor veio, né? Aquele que foi profetizado lá em Isaías, né? Um menino nasceu, e, né, veio o príncipe da paz. Então ele veio, só que não creram nele, não é verdade? Tanto é que escolheram Barrabás, não é isso? Então,
aqui no 2 Tessalonicenses 2 está escrito assim, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então, as pessoas leem, né? Há 2000 anos se passou e leem como se está falando aqui de uma segunda vinda, mas aqui não está falando de segunda vinda, está falando da vinda, porque eles não creram. Então, 2, e a que não vos demovais da vossa mente, dos nossos entendimentos. Temos que ter um culto racional, transformar a mente, entender, não fica de mesmice aí, senão nunca vai chegar a prosseguir para o alvo, entende? Com facilidade, nem vos perturbeis, está falando, vocês não ficam perturbados, Paulo falando para eles, não ficam perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aqui tá, aí presta atenção, aqui está falando, vocês não ficam aflitos, não, que ainda não chegou o dia do Senhor. Que dia é esse, irmão? Vá lá em Isaías 61, versículo 2, que está falando, né, que aquele príncipe que viria, da paz que viria para pregoar a libertação, ali no versículo 2 fala que ele viria também para o que? O dia da vingança do Senhor. Então é isso que Paulo está tratando aqui com eles, né? Vocês não ficam perturbados, porque a gente não sabe qual vai ser esse dia do Senhor, né? E qual é esse dia do Senhor? O que Jesus pregou em Mateus 24, que é o dia, o quê? Da derrubada do templo de Jerusalém, né? Da casa do tesouro, entendeu? Presta atenção, hein? Então aqui ele está falando, no versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, né? O juízo, entendeu? Dia do Senhor, quer dizer, o dia do juízo, dia da conclusão, né? Da transição de Jesus de Nazaré, origem homem, para Jesus Cristo, origem espiritual, para este entendimento do Jesus, filho do homem, para o Jesus ressurreto, entendeu? Aquele que vive, né? Porque ele vive, podemos crer, né? Não no amanhã, podemos crer hoje mesmo, entendeu? Presta atenção, hein? Então, 3, ninguém de nenhum modo vos engane, entendeu? Não vem negócio de religiosidade, porque fulano falou, que falou, lê a palavra e entenda. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Não está falando aqui do ano 2023, não, entendeu? Está falando daquele tempo ali, Paulo, que estava vivendo ali, não, entendeu? Paulo não chegou nem no ano 70, do qual foi no ano 70 descer, que aconteceu essa transição, que foi o dia do juízo. Mas Paulo morreu no ano 67. Nem Paulo viu, só João viu. Tá entendendo, né? João viu, só João. Então, 4, o qual se opõe, presta atenção, ele estava falando, vocês não ficam agoniados, entendeu? Porque é preciso acontecer isso. Então, estava falando do Império Romano. Tá falando de apostasia de hoje, não, entendeu? Entendeu? Isso aí presta atenção. Tá falando desses liderança hoje, desse governo hoje, né? Então, nós podemos extrair, ter a visão que tanto lá quanto cá é tudo a mesma coisa, entendeu? Mas, presta atenção, mas estava falando naquele tempo, o qual se opõe e ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Então, se você está vendo isso hoje, não é mera coincidência, não, entendeu? Porque, entendeu? Tudo está mostrando para nós. Então, se assentou-se, presta atenção, estou me lendo 2 Tessalonicenses, versículo 4. Está falando, ninguém de nenhum modo engane vocês, porque esse dia do juízo não acontecerá sem que seja revelado o homem da iniquidade. E vou lá falar para vocês, o homem da iniquidade, o filho do homem da iniquidade, entendeu? Foi Tito, filho de Vespasiano, entendeu? Filho do homem era uma expressão dos judeus, né? Só Jesus que era filho do homem, entendeu? Aliás, Jesus era filho de Deus, né?
4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto que é de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, né, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não é a mera coincidência que nós vemos hoje, não é verdade? A religiosidade, né, quando eu falo assim, os cabeça, entendeu? Eles se assentam como se fosse o próprio Deus. Ah, só aqui que tem, vem aqui, eu que vou te apresentar, Deus do céu, eu que vou te ler, eu sou responsável pela tua vida, levar, não sei o que, é individual. Deus foi rasgado o véu, né? O único mediador é Jesus Cristo, mas o que a gente ouve? Eu vou ser responsável pelo meu rebanho levar para o céu. Como assim, que céu? Até ninguém vai lá para o céu, João 3,13. Entendeu? Desse céu que, entendeu? Só lê lá João 3,13. Ninguém vai para o céu, entendeu? A não ser aquele que veio de lá, que é o Jesus, entendeu? O resiliente de Jesus de Nazaré, entendeu? O verdadeiro atalaia. Presta atenção, hein? 5. Não vos recordais, aí Paulo está falando, né? Presta atenção, porque vocês estão engriados, eu expliquei vocês. Entendeu? O que eu ouvi em espírito, não foi carne com carne, eu não pedi com ninguém. Eu fui levado ao céu e me falaram, eu trouxe para vocês. Agora vocês, entendeu? Vocês vão lá, me prestem atenção em Gálatas 3, gado sensato, entendeu? Porque vocês estão aí, começou no espírito, agora está voltando tudo com perturbação na cabeça, menino. Vocês gostam muito de leite, prestem atenção, bora comer mocotó. Então, 5, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Só que vocês não prestam atenção, né? Porque tem que voltar, retroceder, né? Vocês não querem avançar, vocês estão na pacto, né? Na dispensação da graça, que é a dispensação, alianças, é modo de governo de Deus. Mas você não quer ficar na reino de Deus, você quer ficar lá na lei, botando medo de todo mundo, falando que gafanhoto vai comer tudo, que vai acontecer, que você vai ser maldito, que isso, maldito, isso, que isso, menino, presta atenção, hein? Né? A palavra é, das minhas mãos ninguém vos arrebata, é isso que nós temos que pregar, entendeu? Deus, né, através do seu Filho, nos conduz em triunfo. Somos abençoados. Pela graça somos salvos. Salvos de quê? Naquele povo lá, era salvo da confusão que ia haver lá em Jerusalém, na derrubada do templo. Mas nós somos salvos na mente, temos culto racional. Somos salvos da ignorância. Versículo 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, ao longo do tempo, né, vem em ocasiões próprias sendo revelado, né? Os bambambãs, né? Os bambambãs que não podem nada, não é nada, mas só tem vaidade, soberba, né, e se opõem, estão ali no lugar de intercessor, se esquece que o único intercessor foi o ressurreto, entendeu? Presta atenção, hein? Vamos entendendo. Como é que tu chega aí, missionário, manda a menina ficar 40 dias sem comer? O que vai acontecer? Ela vai morrer. O missionário, verdadeiro jejum, Isaías 58, vai lá, não vou ler para você não, você vai lá e lê, tu vai entender bem, entendeu? Mas para assim, passar um pincel nessa perturbação, assim, menino, presta atenção, hein? Se você fizer um jejum de 40 dias, você vai morrer, menino, presta atenção. Não faça isso, menino. Vamos ler Tiago, né? Capítulo 1, a partir do versículo 13, menino, para a gente parar de assim, tirar da mente essa perturbação, entendeu? Essa origem do mundo carnal que fica assim sendo guiado pela carne, entendeu? Então ninguém tenta, entendeu? Ninguém é tentado não, entendeu? Jesus, ele foi levado ao deserto ser tentado e ele jejuou 40 dias, entendeu?
mas teve ali um propósito de ensinamento para nós, entendeu? Então, assim, não fica se ligando se que Jesus fez, você não pode fazer, menino, você vai morrer, ficar 40 dias sem comer, entendeu? Presta atenção, não é isso. A missionária está muito aqui, assim, enganada, entendeu? Eu quero ler o direito, presta atenção, tá? Vamos ler aqui. Tiago 1, a partir do versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, entendeu? Aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual, né, o Senhor prometeu aos que o que amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Olha, presta atenção, aqui está: receberá a coroa da vida, presta atenção, né? A qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vai a João 3,16 para entender esse versículo, menino, né? O Senhor prometeu o quê? Vida eterna. Aos quem? A quem crê, né? Em verdade, que o amam, entendeu? Presta atenção. 13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, entendeu? Não é de Deus esse negócio que o missionário manda você ficar com fome, menina, entendeu? Deus não quer que você morra, Deus quer que você alimente seu corpo, para você ficar forte, para você entender as coisas direito, a mente trabalhar direito. 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando está o quê? Quando esta o atrai, o quê? E o seduz. Então é assim, menina, presta atenção, essa missionária é de um lugar, vem outra missionária de outro lugar, porque as religiões é muito diversas, é tudo dividido, entendeu? Não é igual Jesus que é unidade, é tudo dividido, entendeu? É a minha, a sua, então cada um tem seu estatuto, cada um tem sua direção, cada um tem seu propósito, entende? Então presta atenção, você tem que ir pela palavra, senão você vai ficar doido, você vai ficar lá e cá, sem entender, bulufo, porque vem uma fala uma coisa, vai outro fala outra coisa, entendeu? 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o quê? O pecado, erra o alvo. Nós hoje, a gente acaba errando o alvo, é isso que está acontecendo contigo. Tu está errando o alvo, menino, que não foi Jesus que me mandou tu ficar sem com fome. E o pecado, que uma vez consumado, gera o quê? A morte, entendeu? Então esse erro desse alvo gera o que? A morte. Se é isso aí, se tu não entendeu direito, a missionária também, tomara que ela não faça isso, senão ela não vai assim servir por muito tempo, né? Ela vai morrer. Então, 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom, entendeu? Não é título, não. Esses homens, pessoas assim que titulam, entendeu? Eu sou isso, aquilo, outro, que é honras disso, honras daquilo, entendeu? A gente tem que respeitar. Agora, honras... né? A palavra diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, entendeu? É com ninguém, menino, presta atenção, hein? Mas o homem gosta, né, de honras. Então toda boa dádiva, todo dom, entendeu? Não é título. Dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir o que? Variação, né? Variação. Ou sombra de mudança. Não pode ter variação, né? A visão é uma só, né? Agora, a religiosidade tem várias visões, né? Um é assim, é assado. Não, menina, você tem que ter... Só pode que você tem que... É santo se você ficar aqui pegando essa flor vermelha. Outro vai dizer, não, ela tem que vir aqui passando tapetinho azul. A outra, não, ela tem que passar no sal. Não, ela tem que subir no morro. Não. Entendeu? Deixa a gente doido. 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra o que? Da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, lembra lá de Hebreus 1, versículo 5, 6 ali, né? O mensageiro foi gerado como filho, numa atalaia, né? Para nos trazermos, nos dar vida e abundância, vida eterna, né? E gerou a gente por quê? Pela palavra. Ele é a palavra, né? João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Claro, esse nós ali, ele habitou entre os judeus. Entendeu? Presta atenção, versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos,
todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, muitos não querem ouvir, né? Porque se acham acima do bem e do mal, né? Não quer ouvir. 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, vocês vão lá e ler, né? Tá falando, prega a palavra, quer eles queiram ou não queiram, entendeu? Eles não vão querer ouvir, ficam como se tivessem problemas nos ouvidos, mas prega a palavra, cumpre cabalmente o seu ministério, entendeu? Não importa se você é a irmãzinha entendeu? Que anda por aí lavando roupa para fora, entendeu? Não importa se você usa paletó, entendeu? É tudo a mesma coisa, tudo é a serviço, menino. O negócio é servir, esse negócio de título, assim, eis que intitularam, porque o que Deus deu foi dom. E deu dom toda a Mariazinha, e deu dom ao seu João, ao seu Pedro, todo mundo, entendeu? A quem ele quis, entendeu? 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Estamos lendo Tiago 1. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas, né? Então, eu li versículo 21. Então, desce com mel, né, a palavra de Deus, né? Que a palavra do homem é a palavra de maldição, de medo, né, de constrangimento, mas a palavra de Deus desce como mel. 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É o que nós vemos demais, né? Hoje, na verdade, só fala na aliança da graça, mas nós vemos na prática muito o que é a aliança do pacto antigo, que não tem nada a ver conosco, que foi para Israel, foi para quem viveu no pecado, quem viveu na lei, né? Mas, 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Terminando aqui este raciocínio, 25. Mas aquele que considera atentamente na lei, não é na graça, na lei, né? Que estava advertindo aquele povo da lei lá, ó, vocês que vivem na lei, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei de liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quer viver na lei? Ah, tá, mas as práticas têm que ser da graça. Então, 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, né, que é a mente, a sua religião é vã, né? É Mateus 7, 21 a 23, né? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Você fez maravilha, você curou em meu nome, fez tudo, mas eu não conheço vocês, né? No reino, vocês são daí do reino da terra, terreno, mas aqui no reino espiritual eu não conheço vocês. Então, 27, para a gente estar terminando. A religião pura e sem mácula para com o nosso Criador, né? E Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e necessidades, né? E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Romanos 12, né? Não se conforme com este mundo, né? Avance, não se conforme com o que você está ouvindo. Procure entender, não se conforme quando alguém te diz que você pode ser amaldiçoado, que podem fazer isso e aquilo outro na sua vida. Não podem, não. Não pode, não. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Maior é o que está em nós do que aqueles que vivem ao derredor, querendo nos tragar, nos amaldiçoar, nos julgar. Paz seja convosco.
e até o próximo vídeo, tá bom? Presta atenção, hein? Obrigado, Flor, obrigado. Ô, Luísa, fala pra Flor e Flor fala pra Luísa, entendeu? Que eu vim trazer boas novas, entendeu? Porque a gente tem que, assim, que evangelizar, meditar, pesquisar, a gente tem que fazer tudo assim, porque nós somos missionários, né? Então, assim, eu não vim, sabe, Flor, confundir, entendeu? Eu não vim esclarecer, que a gente tem que estudar e trazer a palavra pra gente, assim, ficar esclarecida das coisas, entendeu? Eu espero que você tenha gostado das boas notícias que eu te dei, tá bom? Eu gostei muito. Porque gostou mesmo? Gostei. Porque, então você faz o seguinte, Flor, compartilha, Flor, com outras florzinhas. Vou compartilhar, porque boas notícias aí é sempre bem-vinda. Boa notícia, entendeu? Olha, não esquece, é muito importante você comentar. Entendeu? Assim, porque vai pro YouTube, entendeu? Pro canal Oráculo do Céu, a Graça Revelada. Entendeu? Essa situação. Vou compartilhar com todas as minhas amigas. Ah, que bom! Com seus grupos, com suas amiguinhas, vizinhas, todo mundo com você, parente, entendeu? Todo mundo. A gente tem que perturbar, entendeu? Com a palavra a gente tem que perturbar, que falou assim, lá em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, falou assim, ó, prega a palavra, entendeu? Quer queira, quer não. E você tem que cabalmente fazer assim, o seu ministério fluir. E a gente, é isso que a gente tá fazendo, né, Flor? Quero, não quero, a gente tá indo lá, tá bom? Então você não esqueça, tá bom? Olha a ordem, hein? Se inscreva, se já se inscreveu, compartilha com outro para se inscrever. Compartilha, entendeu? Presta atenção, comente, entendeu? Mas o mais importante é comentar, é se inscrever, é compartilhar. Ô, Flor, a primeira coisa que tu faz quando começa a fazer o vídeo para nos ajudar, para nós todo mundo crescer na graça e no conhecimento assim de tudinho, entendeu? Da boa notícia, ó, dá o like, não custa nada, dá o like, entendeu? E vai ensinando para os outros, ó, começou a ver o vídeo, dá o like e tudo já deu certo, tá? Tchau, Flor! Se inscreva, deixe seu like.